Já deu por si a sentir que abrir um frasco de compota é mais difícil do que antigamente? Ou que subir as escadas do prédio, aquelas que antes subia a correr, agora o deixam a precisar de uma pausa a meio? Esta perda de força não é imaginação sua. É uma realidade dolorosa que muitos de nós enfrentamos depois dos 60, uma sensação frustrante de que o nosso corpo já não nos obedece como antes. Começamos a pensar 2 vezes antes de pegar nos netos ao colo, evitamos carregar os sacos das compras do Pingo Doce de uma só vez, e o medo de uma queda, de perder a nossa independência, começa a instalar-se silenciosamente. A resposta que nos dão é quase sempre a mesma: coma mais proteína, mais bifes, mais peito de frango, mais ovos. Mas e se eu lhe dissesse que um dos alimentos mais poderosos para construir músculo, mais rápido e eficaz até do que os ovos, é um vegetal? E o mais provável é que já o conheça e o ignore. Neste vídeo, vamos desvendar não só que proteína vegetal é esta, mas também outros segredos simples e deliciosos para recuperar a sua força e vitalidade, sem ter de comer um bife todos os dias. E fique até o final, porque a última dica é algo que provavelmente já tem na sua cozinha e que pode transformar a sua saúde de uma forma que nunca imaginou. Então, vamos a isso. Qual é este superalimento de que tanto falo, este segredo tão bem guardado da natureza? Ora bem, estou a falar dos nossos velhos conhecidos, os tremoços. Sim, leu bem. Aqueles mesmos que costumamos petiscar numa esplanada ao sol, acompanhados de uma bebida fresca. A maioria de nós vê o tremoço como um simples passatempo, um snack salgado, mas a verdade é que estamos a olhar para uma das maiores potências de proteína do mundo vegetal e uma ferramenta incrível para combater a perda de músculo, um problema que nos afeta a todos com o avançar da idade, conhecido como sarcopenia. Repare bem nesta comparação. Um ovo grande, que toda a gente considera um pilar da proteína, tem cerca de 6 a 7 gramas de proteína. É um bom valor, sem dúvida. Mas uma chávena de tremoços cozidos? Essa mesma chávena contém uns impressionantes 26 gramas de proteína. É quase 4 vezes mais. É uma diferença brutal. E não estamos a falar de uma proteína qualquer. A ciência costumava dizer que as proteínas vegetais eram incompletas, que lhes faltavam peças. Mas estudos mais recentes mostraram que o tremoço é uma exceção gloriosa. Ele contém todos os 9 aminoácidos essenciais, as peças fundamentais que o nosso corpo não consegue produzir sozinho e que precisa para construir tudo, desde músculo a pele e cabelo. Isto faz do tremoço uma proteína completa, de altíssima qualidade, ao mesmo nível da carne, do peixe e dos ovos. O que isto significa na prática para si? Significa que quando come uma mão cheia de tremoços, depois de uma caminhada ou de umas horas a tratar do jardim, está a dar ao seu corpo as ferramentas exatas e perfeitas de que ele precisa para reparar as pequenas fibras musculares que se desgastaram e construí-las de volta, mais fortes do que antes. A absorção desta proteína é extremamente eficiente. O corpo reconhece-a e utiliza-a de imediato. Não é por acaso que os atletas estão a começar a olhar para o tremoço como uma fonte de recuperação muscular. Agora, a questão é: como podemos integrar mais este tesouro na nossa alimentação sem ser apenas como um petisco? A versatilidade do tremoço é surpreendente. Pode, claro, continuar a comê-los como snack, é prático e delicioso. Mas experimente passá-los por água para retirar o excesso de sal. Depois, pode adicioná-los a saladas, dando-lhes uma textura crocante e um reforço proteico incrível. Outra ideia fantástica é fazer uma pasta ou um paté de tremoço. Basta triturá-los no liquidificador com um dente de alho, um fio de azeite, sumo de limão e um pouco de salsa. Fica uma pasta deliciosa para barrar em tostas de pão alentejano ao pequeno almoço ou ao lanche. É muito mais nutritivo do que a manteiga ou a compota. Pode ainda triturá-los e adicioná-los a sopas para as tornar mais cremosas e enriquecê-las com proteína, sem alterar muito o sabor. Começar a ver o tremoço não como um petisco, mas como um ingrediente sério na sua cozinha é o primeiro passo. Mas não vamos ficar por aqui. Outro aliado poderoso
e este ainda mais presente na nossa gastronomia, é o grão de bico. O grão é a base de tantos pratos que nos aquecem a alma, desde o cozido à portuguesa ao rancho ou a uma simples salada de bacalhau. Tal como o tremoço, o grão de bico é riquíssimo em proteína vegetal, mas traz outros benefícios extra. É carregado de fibra, o que é fundamental para a saúde do nosso intestino, um problema que se agrava muitas vezes com a idade, e ajuda a manter os níveis de açúcar no sangue estáveis, evitando aqueles picos de energia seguidos de um cansaço repentino. Para além disso, fornece hidratos de carbono de libertação lenta, o que significa que lhe dá energia sustentada ao longo do dia. Em vez de pensar no grão de bico apenas como um figurante no prato, que tal promovê-lo a ator principal? Uma salada de grão bem temperada com cebola roxa picada, pimento, coentros e um bom azeite pode ser um almoço completo e muito satisfatório. Outra ideia é fazer os seus próprios hambúrgueres ou pastéis de grão. Basta esmagar o grão cozido com um garfo, juntar um pouco de pão ralado, cebola picada e as suas especiarias favoritas, moldar em pequenos pastéis e levar ao forno até dourarem. É uma alternativa muito mais saudável e leve do que os fritos e uma forma deliciosa de aumentar a sua ingestão de proteína. A beleza destes alimentos é que eles já fazem parte da nossa cultura. Não estamos a falar de ingredientes exóticos e caros que tem de procurar em lojas especiais. Estão ali, na prateleira do supermercado, à sua espera para serem redescobertos, não apenas pelo seu sabor, mas pelo poder que tem de nos devolver a força e a vitalidade que pensávamos ter perdido. Agora que já tem o tremoço e o grão de bico na sua lista de compras mentais, vamos adicionar mais alguns aliados poderosos a este exército que luta pela sua força muscular. Um deles são as lentilhas. As lentilhas são muitas vezes as primas pobres do feijão e do grão, mas são um verdadeiro tesouro nutricional. Para além de serem uma excelente fonte de proteína, são incrivelmente ricas em ferro, e isto é crucial. Muitas vezes, a sensação de cansaço, de falta de pica para fazer as coisas, que associamos ao envelhecimento, não é só fraqueza muscular, é também uma carência de ferro. O ferro é essencial para transportar o oxigênio no nosso sangue. Sem ferro suficiente, os nossos músculos e o nosso cérebro ficam literalmente com fome de ar, o que nos deixa exaustos. As lentilhas, especialmente quando combinadas com uma fonte de vitamina C, como umas gotas de sumo de limão ou um pouco de pimento vermelho, ajudam a recarregar as nossas reservas de ferro, dando-nos mais energia para nos mantermos ativos. E a atividade física, mesmo que seja uma caminhada ligeira, é o gatilho que diz aos nossos músculos para se manterem fortes. As lentilhas são muito fáceis de cozinhar, não precisam de ser demolhadas como o feijão. E em 20 a 30 minutos tem uma base para uma refeição fantástica. Uma sopa de lentilhas bem apurada, com cenoura e um toque de cominhos, é reconfortante e nutritiva. Pode também fazer um guisado de lentilhas para servir como prato principal ou usá-las para fazer um bolo de carne vegetariano. São extremamente versáteis e econômicas. Mas agora quero falar de algo que vai para além de um alimento específico. É uma estratégia, um pequeno segredo sobre como e quando comer. Imagine que os seus músculos são uma parede de tijolos. Quando faz um esforço, como subir umas escadas ou trabalhar no jardim, é como se abanasse essa parede e alguns tijolos ficassem soltos. A proteína que come são os tijolos novos para reparar essa parede. Mas para que os tijolos novos se fixem bem, precisam de cimento. E nesse caso, o cimento são os hidratos de carbono saudáveis. O erro que muitas pessoas cometem é comer a proteína isolada, ou esperar muito tempo para comer depois de fazerem um esforço. O ideal é combinar a sua fonte de proteína com um hidrato de carbono de absorção rápida logo a seguir à atividade física, na chamada janela de oportunidade, que dura cerca de 1 a 2 horas. É nesse período que os seus músculos estão mais receptivos a receber nutrientes para se repararem. O que é que isto significa na prática? Depois da sua caminhada matinal, em vez de esperar até a hora de almoço, coma um pequeno lanche.
Pode ser uma mão cheia de tremoços com uma maçã. Ou um iogurte grego natural, que também é muito rico em proteína, com uma colher de mel e umas framboesas. Ou a tal pasta de tremoço barrada numa fatia de pão de sementes. Esta combinação da proteína com o hidrato de carbono faz com que o corpo use a proteína diretamente para a construção muscular, em vez de a queimar para obter energia. É um truque simples que maximiza o benefício de cada grama de proteína que consome. Finalmente, vamos falar de um grão que, embora não seja tradicionalmente português, se tornou muito fácil de encontrar nos nossos supermercados e que vale a pena conhecer: a quinoa. A quinoa é especial porque, tal como o tremoço, é uma das poucas plantas que fornece uma proteína completa, com todos os aminoácidos essenciais. É leve, fácil de digerir e cozinha-se muito rapidamente, como o arroz. Pode usá-la exatamente da mesma forma. Experimente fazer uma salada de quinoa com pepino, tomate, azeitonas e queijo feta. Ou servi-la quente como acompanhamento de um carapau grelhado ou de uns legumes estufados. É uma forma fantástica de variar e de garantir que está a dar ao seu corpo a melhor matéria-prima possível para se manter forte e funcional. Integrar estes alimentos e esta estratégia na sua rotina pode parecer muita informação, mas a chave é começar devagar. Não precisa de revolucionar a sua dieta de um dia para o outro. Escolha uma coisa. Talvez esta semana decida experimentar a pasta de tremoço. Na próxima semana, pode tentar trocar o arroz por quinoa numa das refeições. Pequenos passos, consistentes, levam a grandes transformações na sua saúde, na sua energia e, acima de tudo, na sua capacidade de continuar a desfrutar da vida com total independência. Como pode ver, recuperar a força e a vitalidade depois dos 60 não significa ter de se render a uma dieta monótona de frango grelhado e ovos cozidos. A natureza e a nossa própria cultura gastronômica oferece-nos tesouros incríveis como os tremoços, o grão de bico e as lentilhas, alimentos que nos são familiares, que nos confortam e que são autênticas bombas de nutrição capazes de reverter o declínio muscular. O segredo não está em comer mais, mas em comer melhor, de forma mais inteligente. Está em redescobrir o poder que se esconde nos alimentos mais simples e em aprender a combiná-los de forma a potenciar os seus benefícios. Não precisa de mudar tudo de um dia para o outro. Essa abordagem raramente funciona. O caminho para uma saúde duradoura é feito de pequenas escolhas diárias. Comece por adicionar uma mão de tremoços ao seu lanche da tarde. Tente trocar a batata por lentilhas como acompanhamento, uma vez por semana. Faça uma sopa de grão para o jantar. Cada pequena escolha é um passo em direção a um corpo mais forte. Há mais energia para brincar com os netos, há mais confiança para passear sozinho e há uma vida com mais independência e alegria. E agora, a dica final, aquela que lhe prometi no início do vídeo, algo que já tem na sua cozinha, que não lhe custa praticamente nada e que pode ser o fator mais importante de todos para a saúde dos seus músculos. Essa dica é a água. Sim, a simples e humilde água. Parece básico demais, não é? Quase uma desilusão. Mas peço que me ouça com atenção. Os nossos músculos são compostos por cerca de 75% de água. Quando estamos desidratados, mesmo que seja uma desidratação ligeira que nem nos faz sentir sede, os nossos músculos não conseguem funcionar corretamente. A comunicação entre os nervos e os músculos torna-se mais lenta, a capacidade de contração diminui e, o mais importante, o processo de reparação e construção muscular fica severamente comprometido. A proteína que come, seja ela dos tremoços ou de um bife, precisa de água para ser transportada e utilizada pelas células musculares. Beber água suficiente ao longo do dia é como lubrificar o motor do seu corpo. Torna tudo mais eficiente. Se o motor não tiver óleo, pode colocar-lhe a melhor gasolina do mundo que ele não vai funcionar bem. Com os nossos músculos, é a mesma coisa. A proteína é o combustível, mas a água é o óleo que permite que tudo funcione sem atritos. A maioria dos seniores vive num estado de desidratação crônica sem se aperceber. A sensação de sede diminui com a idade,
por isso não podemos confiar nela. A regra de ouro é não esperar por ter sede. Crie o hábito. Tenha sempre uma garrafa ou um copo de água na sua mesa de cabeceira ou ao lado do seu sofá. Beba um copo grande de água assim que acorda, antes mesmo do pequeno almoço. Beba um copo antes de cada refeição. Vai notar uma diferença não só na sua força, mas na sua energia, na sua clareza mental e até na saúde da sua pele. É a base de tudo. Agora gostava muito de saber a sua opinião. Qual destes alimentos já faz parte da sua rotina? Ou tem alguma receita especial com tremoços ou grão de bico que queira partilhar com a nossa comunidade? Deixe o seu comentário aqui embaixo. Adoro ler as vossas histórias e dicas. Aprendemos todos uns com os outros. Se este vídeo lhe foi útil e lhe deu alguma esperança ou inspiração, por favor, deixe um gosto. Esse pequeno clique ajuda muito o nosso canal a chegar a mais pessoas que podem estar a precisar de ouvir esta mensagem. E claro, se ainda não o fez, subscreva o canal e ative o sininho das notificações para não perder os nossos próximos vídeos, onde continuaremos a partilhar segredos para uma vida longa, saudável e feliz. Lembre-se sempre, a idade é apenas um número no bilhete de identidade. A verdadeira juventude está na sua força, na sua vitalidade e na sua vontade de viver cada dia ao máximo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.